Se tem Espírito Santo dentro de você, o fruto do Espírito vai te levar a ter um comportamento de vida assim. Mas quando a gente fala de testemunho, a gente fala de fala. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir, não é com o olho, é com o ouvido. Então não é só observação, mas é a palavra dita. Em outro momento vai dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? Então há necessidade do quê? Da comunicação verbal, das verdades espirituais. E você precisa instruir a pessoa, que é o que Mateus fala, diz assim, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, para quê? Para que aquela pessoa instruída, ela vá alinhando o seu caráter com o caráter de Jesus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém? Que alegria estar com vocês nesse dia importante. Engraçado que toda vez que vai fazer propaganda do Homem ao Máximo, né, dos Homens em Conexão, para essa celebração, o pessoal diz o seguinte, faça a barba e venha. Aí você me deixa assim numa situação complicada, né? Mas fazer a barba não significa tirar a barba, né, Diogo Vives? Aí, por ver das dúvidas, eu falei assim, não, eu vou aparecer bem carequinha, para poder mostrar que eu fui zeloso, que hoje de manhã eu estava cabeludo. Eu falei, não, vou fazer. Mas aí também a gente pode ficar até à vontade, né, que a gente tem os nossos líderes aqui, tanto o Luiz como o Rogério, eles também cultivam aqui uma linda e ostentosa barba, mas se vocês forem ver, a barba dos dois está na régua, observei isso. Ou seja, esse jargão, faça a barba e vem, não é à toa não. Vê que a galera aqui leva isso a sério também. E aí, para poder corresponder às expectativas, não, fiz a barba, né, tirei aqui a cabelinho, ficar bonito, até porque a ocasião pede, afinal de contas, uma formatura, a coisa é diferenciada, né? E já aproveito para poder agradecer, né, a oportunidade, ao convite do Rogério, do Luiz. E como eu sei que no trâmite de Vila da Penha, todo mundo que é convidado a fazer alguma coisa passa pelo crivo do pastor Anderson, então também nós agradecemos ao nosso pastor Anderson, né, que é uma alegria estar nesse ministério. Eu que posso dizer que desses 65 anos de Vila da Penha já teve 3 pastores, né? 3 não, 6. E desses 6 pastores eu pude trabalhar diretamente com 3. E a gente fica muito feliz de ver sendo colocado em prática aqui na VP um discipulado que tem se demonstrado tão produtivo, tão frutífero, que tem sido o discipulado ministrado tanto pelos homens em conexão, como também pelas mulheres conectadas com Deus, que tem impactado na vida da igreja, no caráter dos membros da primeira igreja em Vila da Penha. A gente fica muito feliz. E calma aí, gente. Falei que 65 anos, 3 pastores, e eu trabalhei com 3. Mas fiquem tranquilos, tá? Inclusive essa semana, né? Essa semana, dia 13 agora, eu faço 10 anos apenas dessa historiada toda. Eu só faço 10 anos de Vila da Penha. Então, fiquem tranquilos, que eu sou novinho, tá bom? Sou nada, mas tudo bem. Vocês vão fingir que estão sendo enganados agora, em respeito. E eu recebi um tema para essa reflexão no dia de hoje, que é discipulados para discipular. E aí, quando você recebe um tema desse, o primeiro texto que te vem à mente é o texto da grande comissão, a qual eu peço que você acesse a sua Bíblia, no Evangelho segundo o registro de Mateus, capítulo 28, que diz lá, e a gente vai observar essa grande comissão registrada dos versículos 18 até o 20. Mateus 28, versos 18 ao 20.
Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós chegamos, Senhor, ao Teu trono de graça, rogando pela ação do Teu Santo Espírito. Nós pedimos, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito e aprovados, Senhor, diante do Teu trono. E que esse mesmo Espírito esteja trabalhando agora em cada mente e coração aqui presente, para que a Tua palavra, Senhor, que faz aquilo que Te apraz, possa encontrar acolhida e prática nas vidas, Senhor, que aqui estão. E nas vidas, Senhor, daqueles que ainda hão de ouvir essa mensagem. Nós assim oramos, desde já agradecidos o fazemos, porque nós oramos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós, como batistas, e aí quando a gente começa a lidar com a Igreja Batista, e a gente vai para aquela classe de doutrina, a gente vai descobrir que temos duas ordenanças dadas por Jesus, que é, diz aí. Ô, gente, estou falando uma igreja batista, né? Ah, tá, beleza. O batismo e a ceia do Senhor. São as duas ordenanças. A ordenança do batismo, as pessoas dizem o seguinte, está baseado nesse texto que a gente acabou de ler. Porque há uma ordem aqui de que seja feito o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, quando a gente observa o texto que a gente acabou de ler, a gente vê que essa ordenança para batizar é precedido de uma outra ordem, que é: vão e façam discípulos. Engraçado que até vão e façam discípulos soa até com uma ordem bem mais clara, né? Então vamos inovar ali na declaração doutrinária e vamos colocar que os batistas entendem que existem 3 ordenanças, né? Fazer discípulo, batismo e ceia. Vamos fazer um adendo na nossa declaração doutrinária. Aqui, ó, o pastor querendo mexer na declaração doutrinária, mole. Mas isso está muito claro para a gente. Porque o termo que a gente observa no original é mesmo de uma ordem que está sendo dada. O vão não é uma ordem. Porque até tem aquelas discussões, eu não vou entrar aqui naquelas discussões de seminário, que alguns vão defender que por conta daquilo que se apresenta no original em grego, a melhor tradução não seria vão, mas seriam indo. Né? Que aí, assim, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para a escola. Você está indo para a escola? Indo, faça discípulo. Ah, eu estou indo para o trabalho. Você está indo para o trabalho? Beleza. Indo para o trabalho, faça discípulo. Eu estou indo para casa. Beleza. Indo para casa, vai e faz discípulo. É tão lindo isso, que até mesmo se você não sabe para onde você está indo, em Cristo Jesus você tem propósito. Porque você pode dizer assim: eu não faço a mínima ideia para onde eu estou indo na minha vida, pastor. Beleza, mas você tem um propósito, vai e faça discípulo. Você não sabe para onde você está indo, mas você tem propósito da sua vida, que é fazer discípulo. Porque isso está muito claro para cada um de nós. E quando eu penso nesse texto de Mateus, eu me lembro de um outro texto, que é o texto de João, e que ele parece dizer a mesma coisa, só que de maneira mais direta e mais simples, mais encurtada. Quando ele diz o seguinte, lá em João 20, versículo 22, novamente Jesus diz: paz estejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Por que eu digo que parece que está dizendo a mesma coisa de Mateus, só que em outro, de maneira mais resumida?
Porque quando eu olho ali, Jesus me dizendo que foi dado toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, eu estou indo com a autoridade de quem tem toda a autoridade, e ao final dessa comissão ele diz para mim que ele vai estar comigo todos os dias até o fim dos tempos, isso me traz paz. Certo? E quando eu observo esse assim como o Pai me enviou, eu os envio, aí vai ser o cerne da nossa discussão aqui. Porque a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, a partir da leitura, então, desse texto da grande comissão, com esse diálogo, então, com aquilo que João também relata, é que devemos agir como Jesus, sendo a mensagem. Eu quero ressaltar uma coisa aqui nesse texto de João. Percebam que ele não dá apenas uma ordem. Ele diz assim: o Pai me enviou, então agora eu estou enviando vocês. Ele não faz isso. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Esse assim como muda tudo. Porque então a gente observa que a gente tem um modelo a seguir. Porque eu posso dizer assim: eu fiz uma cadeira. Rogério, faça uma cadeira. Ele pode fazer uma cadeira completamente diferente daquilo que eu fiz. Mas eu falo assim: Rogério, eu fiz essa cadeira aqui, você acompanhou o meu processo enquanto eu estava fazendo essa cadeira. Então, assim como eu fiz essa cadeira, você vai fazer essa cadeira também. E estarei com você durante o processo em que você estiver fazendo essa cadeira. Essa cadeira vai ser diferente da que eu fiz? Não, por quê? Porque ele vai seguir o modelo. E quem é o modelo está junto para quê? Para que a coisa saia igual. E a gente observa que Jesus, ele não foi simplesmente o portador de uma mensagem, mas ele foi a própria mensagem. Por isso que eu digo que devemos agir como Jesus, sendo a mensagem. Porque Jesus, o seu modo de ser, o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações, elas são para nós um modelo de como ser um ser humano. Eu costumo até dizer que Jesus é Deus que se fez um ser humano para poder ensinar a homens e mulheres como ser um ser humano de verdade. Afinal de contas, ele é o segundo Adão. Então ele vem mostrar para a gente qual é o modelo de humanidade a qual nós devemos seguir. Então a igreja e cada crente, ele precisa ser a própria mensagem. Pastor Anderson citou no seu último sermão, no domingo, aquilo que Paulo falou aos nossos irmãos ali de Corinto, na sua segunda carta. Ele diz o seguinte: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ou seja, nós devemos ser a própria expressão da mensagem que estamos transmitindo. Precisamos ser tal como Jesus, aquele que é a própria mensagem, através do nosso testemunho. E isso precisa ser uma realidade. Uma coisa que eu gosto de dizer também é que a gente foi chamado para ser diferente, não ser esquisito. E muitas pessoas acham que ser crente é ser esquisito. É falar um palavreado que ninguém entende. Oi, varão! Tá sambando no óleo, né? Ou ungido, ou não sei o quê. Faz aquele evangeliquez. Aquelas palavras todas codificadas. Até as nossas músicas, né?
A gente cantou um tempo atrás aí, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua... Eu fico imaginando os irmãos aqui que são bombeiros e chamaram seus colegas de trabalho para poder ver esse culto. O cara já estava ali, mirando ali, ó, ali está a mangueira, ali tem um extintor, porque eu acho que vai acontecer algum problema aqui. Mas, tal como Jesus, a nossa comunicação precisa ser clara. Precisa ser objetiva, precisa ser condizente com a realidade de quem é nova criatura em Cristo Jesus, de maneira que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Precisamos ser aqueles que são a mensagem que precisa ser entregue. E a outra coisa que eu gostaria de considerar com vocês hoje é que devemos agir como Jesus, fazendo discípulos. Vamos lembrar novamente do texto de João. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Qual foi a estratégia de Jesus para comunicar as realidades do Pai, de maneira que aquilo que ele falou ficasse registrado e gerasse então a multiplicação da revelação que ele trouxe? Ele fez discípulos. Essa foi a metodologia. Então, quando a gente fala assim como eu fui enviado, eu envio vocês, as mesmas estratégias que eu usei, vocês usem também. Porque não são estratégias sazonais, mas são princípios que devem ser seguidos. E Jesus, ele priorizou o discipulado na sua vida. A gente observa ali no texto de Lucas, capítulo 6, que ele orou uma noite inteira e escolheu dos seus discípulos 12, para que ficassem mais próximos a ele. E eu fico imaginando quanto tempo Jesus investiu na vida daqueles homens. Jesus que andava 20, 30, 40, 50 quilômetros a pé, e você imagina o que não ficou registrado na Bíblia, das conversas, dos bate-papos, das discussões que houve entre Jesus e os seus discípulos nessas caminhadas. A minha casa fica a 950 metros da igreja. Andando calmamente, eu chego lá em 15 minutinhos. Agora, você imagina o que é andar de uma cidade para outra, que são 4 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. E o que deve ter acontecido nessas caminhadas? Aquele discipulado 1 a 1, sabe? Aqueles 12 homens andando. E aí Jesus ele chega assim: Tiago, dá uma chegadinha aqui. Deixa eu falar contigo a respeito de umas coisas. Ô Bartolomeu, vem cá só um segundinho. Sabe aquele discipulado 1 a 1? Aquela caminhada, aquela vida sendo compartilhada. E essa estratégia que Jesus, ele nos deixa. A estratégia do discipulado. Você sabe quantos discípulos Jesus fez? Quantos discípulos Jesus fez? Chuta aí. Fala aí. Quantos discípulos? 12. É mais. Se a gente for imaginar, teve uma passagem que ele manda 70. Certo? Aí depois a gente vai ver em Atos que se apresentam 2 para poder substituir Judas, que é Justus e Matias. Então 12, 14, 70, já está em 84. Depois a gente vai ver até em outro texto
que Paulo, Barnabé e Tiago, irmão de Jesus, ali em Gálatas, também são chamados de discípulos. Então aí você já põe mais 3. Então só nessa continha básica aí a gente tem 89. Mas essa conta fecha? Não, não fecha. Por quê? No texto que eu acabei de ler, diz que dentre os seus discípulos, ele escolheu 12 para ficar mais próximo dele. Então esse número não se é possível determinar. Quantos discípulos? E é o fazer discípulo e o não fazer discípulo é que vai determinar se você verdadeiramente é um seguidor de Jesus. Não é tempo de igreja. Tipo assim, olha, eu faço muita coisa aqui na igreja. Eu canto, eu trabalho na recepção, eu sou ali do homem ao máximo, eu, sei lá, qualquer atividade. Mas Jesus, ele não vai te perguntar quais foram os cargos que você ocupou numa igreja. Ele vai perguntar assim para você: meu filho, eu dei uma ordem. Faça discípulos. Quantos discípulos você fez na sua vida? Não, Senhor, mas eu fui diácono, eu fui não sei o quê. Não. Quantos discípulos você fez na sua vida? Eu falei, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E eu disse para vocês, vão e façam o quê? Discípulos. Essa pergunta que vai ser nos feita. E o que é o discipulado? Quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ali na cidade de Mileto, em determinado momento da sua fala, ele diz o seguinte: lembrem-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Então é um discipulado de convivência, de compartilhamento de vida, de estar realmente do lado e acompanhando a pessoa. Aos Colossenses, Paulo escreve: nós proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então você percebe que o trabalho é individual, é pessoal e tem como objetivo aperfeiçoamento da pessoa ao caráter de Cristo, a maturidade que encontramos em Cristo. É esse o objetivo do discipulado. Por isso que quando nós falamos de testemunhar, precisamos lembrar de uma falácia que foi cunhada aí durante muito tempo e teve muita gente que achava lindo, porque falava que a frase era do Francisco de Assis. Tem até um negócio engraçado assim, né? Que assim, se você lembrar de uma frase e você não souber quem é o autor, diz que é de Santo Agostinho ou de Francisco de Assis, porque tanto católico como protestante gosta muito desses 2 autores. Aí se tu não sabe, tu diz que é deles, que parece que é bacana. Eu não sei se foi o Francisco de Assis que falou isso, mas com toda a admiração até que eu posso ter pela vida de Francisco de Assis, tirando todas as questões doutrinárias que nos distanciam, dizem que ele falou o seguinte: pregue sempre, se necessário, com palavras. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Porque outra coisa interessante que eu gostaria de falar com vocês, e que dá conta da legitimidade da Bíblia, é a gente perceber diferenças entre testemunhos de um mesmo fato.
Quando você vai fazer a reconstituição de um determinado evento, você chama o quê? As testemunhas, certo? E cada testemunha, ela vai contar a coisa de um jeito. E aí, quando a gente olha para Lucas, ele registra a grande comissão da seguinte forma. Ele diz o seguinte: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí Lucas para a descrição daquilo que Jesus fala, porque ele diz assim: dizendo essas coisas, ele é levado aos céus. Eu acho que ele se impressionou por fato de Jesus do nada começar a subir. Aí ele para de dizer aquilo que Jesus estava dizendo e foca no fato dele estar subindo. Aí chega Mateus, relatando o mesmo fato, e diz que Jesus ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ora, faz sentido. Se ele está falando de Jerusalém, Judéia, Samaria, como Mateus interpretou isso? Discípulos de todas as nações. E acrescenta algo que Lucas deixou de mencionar, que é o quê? A questão do batismo. Aí chega Marcos, que é grosso. Marcos é curto e grosso. É o evangelho que eu mais gosto. Porque assim, Marcos, Jesus já nasce grande, ele já chega fazendo milagres, já chega expulsando demônio, curando enfermo, né? É assim, é papum, 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 papum. Se for assim, quer conhecer a vida de Jesus, começa por Marcos. Tem gente que fala de João, fala, não, começa por Marcos. Marcos é mais bacana. E aí chega Marcos e diz assim: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Aí, pô, faz todo sentido, né? Um falou Jerusalém, Judéia, o outro fala discípulos de todas as nações. Eu falo assim, prego para todo mundo, é para toda criatura. Pregar o evangelho para toda criatura. E aí ele diz assim: quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ou seja, ele menciona a questão do batismo que Mateus menciona. Você tem que pensar que todos os relatos eles vão convergir para um mesmo evento, com pequenas diferenças entre um e outro, das testemunhas que estavam ali, mas que todas convergem para o mesmo conteúdo. E aí você percebe que não tem como esse testemunho seja um testemunho pura e simplesmente de eu viver uma vida em que as pessoas vão ver algo diferente em mim, e aí, por verem algo diferente em mim, alguém está reconhecendo esse discurso? Vão então perguntar o que faz isso diferente em mim. E aí então eu apresento a Jesus. Bom, todo crente tem que ser assim? Sim, mas isso é o mínimo. Se tem Espírito Santo dentro de você, o fruto do Espírito vai te levar a ter um comportamento de vida assim. Mas quando a gente fala de testemunho, a gente fala de fala. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir, não é com o olho, é com o ouvido. Então não é só observação, mas é a palavra dita. Em outro momento vai dizer assim: como ouvirão se não há quem pregue? Então há necessidade do quê? Da comunicação verbal, das verdades espirituais. E você precisa instruir a pessoa, que é o que Mateus fala, diz assim: ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, para quê? Para que aquela pessoa instruída, ela vá alinhando o seu caráter com o caráter de Jesus, amadurecendo, criando essa semelhança. Afinal de contas, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É o que a gente aprende lá quando a gente faz o curso do homem ao máximo, né? É a grande frase do livro. E a última coisa que a gente pode considerar, a partir desses textos, é que nós devemos fazer discípulos, sim, para Jesus. Para Jesus.
A tarefa é ensinando a guardar tudo aquilo que eu Pedro, eu pastor Anderson, eu Luiz, Rogério, tudo que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Então são discípulos para Jesus. Não é discípulo do Pedro, não é discípulo do pastor Anderson, não é discípulo do Luiz, não é o discípulo do Rogério. O meu objetivo, ao me relacionar com pessoas, é que elas sejam alunas de Cristo, que elas aprendam com Cristo, que elas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, que elas ministrem, que elas vivam a vida de Cristo, de maneira que elas possam dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero que essas pessoas sejam cristãos, que significa pequeno Cristo. Eu quero pequeno Cristo, eu não quero pequeno Pedrinho. Porque pequeno Pedrinho, além das tuas falhas, tu vai adicionar as minhas falhas. Mas se você é um pequeno Cristinho, a despeito das tuas falhas, Cristo é poder na sua vida para poder transformá-la e te levar a um nível que é o nível que são os propósitos de Deus para a sua vida. Não é meu discípulo, porque meu discípulo é adestramento, é fazer com que alguém faça a minha vontade, é fazer discípulos para Jesus, porque é fazer ele conhecer e discernir a voz do pastor, do bom pastor, do grande pastor, do sumo pastor, que é Jesus Cristo. As pessoas podem ser minhas imitadoras? Podem e devem, a partir do momento em que eu sou imitador de Cristo. É o que Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou o padrão. Não, ele diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se eu procuro ser um imitador de Jesus, as pessoas podem querer me imitar, na busca incansável de se assemelhar a Jesus Cristo. Não é honra para mim, porque o meu sangue não compra ninguém. O meu sangue não salva, o meu sangue não purifica. A igreja de Jesus é composta de discípulos de Jesus. Até para que haja prestação de contas. Então, o que acontece dos discipulados? Nós reunidos, prestamos contas uns aos outros daquilo que estamos ali sendo direcionado nas lições. E aquela pessoa tem que ser capacitada para que, quando eu me desviar, enquanto discípulo de Jesus, ela precisa, com o mesmo amor que eu destino a ela, ela também destinar a mim para me corrigir. Por isso que precisamos fazer discípulos, não cópias nossas, mas discípulos de Jesus. E quando eu penso em discipulado, às vezes em que a gente ministrava a respeito desse tema aqui na igreja, eu gostava muito de um texto de Paulo a Timóteo, que para mim é um texto maravilhoso para falar de discipulado. Observe esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo 10. Veja aqui o exemplo do que é um relacionamento discipulador. No primeiro momento a gente vai observar isso, de Paulo em relação a Timóteo. Porque no versículo 10 ele diz assim: Tu, porém,
tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listras, quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. O que a gente tem nesse relato aqui? Que diz a respeito de discipulado, compartilhamento de vida. Timóteo, ele estava ali ao lado de Paulo, compartilhando a vida um do outro, sofrendo um com o outro e também recebendo a vitória um com o outro. E por que foi possível essa sinergia tão boa? Essa equipe tão boa que foi essa dupla Paulo e Timóteo? Porque tudo começou em Jerusalém. Tudo começou em casa. Porque continuando a escrever, ele diz assim: permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aquilo foi possível. Aquele trabalho fantástico realizado por Paulo e Timóteo foi possível porque Timóteo ele foi discipulado desde pequeno, pela sua mãe e pela sua avó. E desde a tenridade, como diz aqui o texto, apresentou as Escrituras. Então, você, homem, em conexão, que está aqui hoje se formando, se você é marido, tenha a sua esposa como discípula de Jesus e inspirada pelo seu comportamento. Se você já é pai, tenha os seus filhos por discípulos de Jesus, que se inspiram a serem discípulos de Jesus baseados no seu comportamento. Comece na Jerusalém e vai expandindo para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Porque você foi discipulado para poder discipular. Gostaria de orar mais uma vez com vocês. Santo Deus e Pai, que linda e desafiadora, Senhor, foi a missão que Tu nos deste. De assim como, Senhor, no tempo em que passaste aqui conosco na terra, Tu fizeste discípulo, nós temos a tarefa também de trazer homens e mulheres ao Teu conhecimento através do discipulado. Senhor, nós pedimos para que o nosso coração, Senhor, seja cada vez mais aquecido na busca de procurar imitar a Jesus, o nosso Salvador, como um modelo a ser seguido em nossas palavras, em nossas ações, nas nossas intenções. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, clamar pelo Teu Santo Espírito. Porque importa, Senhor, que nessa batalha interna que vivemos dia após dia, em que a carne milita
contra o espírito, que tenhamos forças em Ti para dizer um não a todo desejo, a toda concupiscência da carne, e que digamos sim ao Teu Santo Espírito. Para que possamos, Senhor, sermos encontrados aprovados diante de Ti. Precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que quando nós nos encontremos com toda e qualquer pessoa, tenhamos instrução diretamente dEle, para poder, Senhor, realizar em nós e através de nós a grande comissão. Que Tu, Senhor, não ache em nós uma grande omissão. Muito pelo contrário. Que Tu ache, Senhor, em nós parceiros obedientes, servos um dos outros, discípulos engajados na grande comissão. E que o Teu reino possa ser, Senhor, expandido, a Tua palavra conhecida, e que cada vez mais homens e mulheres conheçam a graça que encontramos salvadora em Cristo Jesus. E que tenhamos, Senhor, cada vez mais pessoas semelhantes a Ti, para então realizarmos, Senhor, a transformação do qual o Teu Evangelho é plenamente capaz de fazer aonde estivermos, Senhor. Nós assim oramos e desde já Te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, e que o Senhor a todos